Olá, Raquel, é um prazer falar com você. Nós do canal Despertar para o Universo Quântico temos o prazer de entrevistá-la. Essa entrevista vai buscar informações de você, coisas simples, né, nada técnico do seu despertar espiritual, porque essas informações são de extrema relevância para quem está, né, no processo de despertar e podem contribuir, né, como informações relevantes àqueles que estão iniciando. Para uma primeira pergunta, claro, eu queria que você nos contasse quem é você, como é que a Raquel é, como é que ela pensa, para que nós possamos, né, mostrar ao público aí uma visão, né, básica de você e assim a entrevista se discorre com mais qualidade. Muito obrigado e pode falar, minha amiga. Olá, José, meu irmão, já amigo, o pessoal do portal que assim como eu, talvez sempre buscasse uma razão e um motivo para as coisas que a gente sente, as atitudes que a gente tem, né? Eu primeiro vou me apresentar. Meu nome é Raquel Frank, eu sou gaúcha e com 40 anos de idade. E eu posso dizer que nesses mais ou menos 10, 11 anos aí de caminhada, de despertar e de busca no sentido das coisas, antes disso, desse despertar, desse início de caminhada, eu não tinha um sentido para a vida. Acho que eu até sentia minha vida vazia, de uma certa forma, porque eu tinha aquela fé, eu tinha aquilo que as pessoas normalmente pensam, de que existe um Deus que comanda, que dá ordens, que determina, e se você não cumpre as coisas, você é punido. Mas no fundo tinha alguma coisa que me dizia que não era assim. E geralmente as coisas mudam na nossa vida depois de uma sensação de dor, né? De uma necessidade de transformação, e comigo não foi diferente. Eu passava pelo final de um relacionamento traumático, relacionamento amoroso traumático, quando eu conheci uma senhora que, digamos, dava aconselhamentos espirituais, e literalmente eram conversas. E é ali que eu comecei a entender que realmente tinha alguma coisa a mais aí no universo, primeiramente só aqui no planeta Terra, que haviam seres superiores que nos auxiliavam, a espiritualidade, e que sim, a gente podia ter tudo diferente, ser diferente do que a gente vinha sendo. Foi uma caminhada, né? Isso foi lá pelo ano de 2007, 2008, e a cada descoberta, a cada leitura, a cada vídeo, a cada sensação diferenciada, eu começava a perceber que tinha alguma coisa a mais. E aí eu fui me reconstruindo. Então hoje eu sou uma Raquel que busca verdadeiramente sentir a centelha divina dentro de mim e compartilhar com as pessoas essa sensação, que é um caminhar diferenciado a cada dia. Tropeços, dores, porque a gente começa a perceber que nós somos perfeitos e que não temos que ser, não nesse momento, não nesse planeta, não nessa dimensão, mas que sim, a gente tem amor, e quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente recebe. Então eu acho que quem eu sou hoje é um ser que está buscando despertar cada vez mais a minha centelha divina. Raquel, sensacional. Olha, essa resposta sua já inicialmente já dá um tom numa entrevista assim bem clara e objetiva, né? E então eu queria, né, para você contribuir ainda mais, você contar para nós essas mudanças que tiveram na tua vida depois que você conversou com essa senhora e que você viu que o mundo não era assim. O que que você referencia de mais mudança no seu campo profissional, no seu campo pessoal? Porque aí, depois dessa pergunta aí, eu tenho uma outra pergunta que vai ser o tom da entrevista, mas é importante a gente saber, né, os fundamentos que levaram você nesse despertar, porque é essa a informação que todos buscam. Como é que a gente se encontra nesse universo da Matrix depois que começa a enxergar?
Fique à vontade e coloque a sua resposta. Muito obrigado. Eu pensei antes de responder, porque, como eu falei na primeira pergunta, eu não me vejo mais vivendo da forma como eu vivia antes. Na verdade, eu nem sei mais como eu vivia antes, sem enxergar, sem sentir de uma forma diferente. O que eu vejo hoje, olhando para trás, todo o meu caminhar de estudos, de percepção desse outro mundo que eu acabei descobrindo eu parecia que eu era um peixe fora d'água. Comecei a me questionar, vieram muitas perguntas, eu tinha muitos sonhos que me mostravam as coisas, interação com o plano espiritual de uma forma muito direta, né? Orientação, eu comecei a perceber, porque na verdade o que eu vi? Eu era funcionária pública, concursada, eu assessorava promotores de justiça, sou formada em Direito, uma vida muito regrada, mas eu me sentia presa naquilo ali. Já tinha tido a minha vida de adolescência, no sentido de aproveitar saídas, festas. Nunca fui de extrapolar em nada, mas eu parecia que eu estava dentro de uma bola. E quando eu comecei, depois que eu conversei com a Guacira, que é essa senhora, parece que essa bola estourou e eu saí para fora. Mas eu comecei a ver tudo diferente. Simplesmente a minha energia não fechava com as pessoas que eu sempre convivia há tantos anos, eu passei a não ter vontade, mas isso foi de forma gradual, né? Eu comecei, me aprofundei sim em leituras, vídeos, no início até de forma meio exagerada, porque eu queria entender, queria aprender, e lia, pulava de galho em galho sem entender, até que eu fui parar em casa espírita, né? Foi onde eu comecei minha caminhada de estudos, assistindo alguns vídeos de um palestrante que eu gosto muito, e até eu já indico, que ele mostra algumas coisas de uma forma bem didática, que é o Haroldo Dutra Dias, com H, Haroldo. Ele é um juiz de direito, mas é fenomenal nas explicações sobre algumas coisas do plano espiritual. E comecei leituras das obras de Allan Kardec, comecei a buscar algumas coisas além disso, como o espiritualismo como um todo, mestres e guias ascensionados, essa parte de energia. E o que eu vejo hoje? Eu fui sendo direcionada para onde eu estou hoje, né? Seja dependendo do entendimento de cada um, mas com os guias e mentores, seja também minha consciência, né? O eu sou, para chegar hoje no que eu digo que eu acredito ainda que não é o final do caminho de aprendizagem, nunca é. Então, o que eu diria para as pessoas que estão buscando esse despertar é: busque aquilo e se mantenha naquilo que você se sente bem. Se você está buscando e entra em algum lugar, algum grupo de pessoas de estudo que você se sente confortável, aprofunda. Busca, hoje a internet facilita tanto, vídeos, canais no YouTube, páginas no Instagram, enfim, que mostram que dão essa possibilidade de aprofundamento. Mas no momento em que você não se sentir tranquilo, não se mantenha nesse local, ou nesse grupo de estudos, ou nessa maneira, porque o teu eu sou, a tua consciência vai gritar. Você vai sim ser direcionado para onde é o seu caminho, onde a sua centelha divina vai ganhar asas, digamos assim. Não sei se era bem essa a resposta, mas a minha vida pessoal veio mudando mais ainda a cada ano. Eu hoje não sou servidora pública, o ano passado eu me exonerei e eu trabalho com coaching para concursos públicos e sempre voltada para o lado da energia, da espiritualidade, do plano maior, daquilo que a gente busca e às vezes não sabe que busca. Sensacional, Raquel. Eu conheço também o trabalho do Haroldo Dutra Dias, né? Esse conferencista espírita, juiz, realmente maravilhoso o conteúdo que ele disponibiliza. Bom, era isso mesmo que eu queria saber e para mostrar para as pessoas que
existe uma simplicidade no despertar espiritual. Como você colocou aí, a gente não precisa se alongar. As coisas são simples no nosso caminho. De todo mundo existe uma linearidade. Quando as pessoas vão despertando, abrindo, quebra-se cascas importantes. E é igual você falou da bolha, perfeito. É como se a gente tivesse encapsulado em uma realidade que ela se desfaz do nada com uma simples agulha de informação, que é o que na série Matrix é a pílula vermelha e a azul, né? Que é para a pessoa poder despertar. Bom, diante disso, vamos entrar no que é muito importante para nós nessa entrevista. Como é que você conheceu os conhecimentos da mecânica quântica, ressonância harmônica e os materiais do professor Hélio Couto? Bom, na verdade, eu conhecia como física quântica antes, mas eu vejo que são sinônimos praticamente, né? E eu sempre, a primeira ideia que eu tive foi de entender, a primeira vontade que eu tive, aliás, isso foi no início da minha caminhada aí de entendimento espiritual, de entender como é que as coisas aconteciam, a comunicação mediúnica, primeiro passo. E eu li um livro psicografado pelo Chico Xavier que chama Mecanismos da Mediunidade. É um livro bem complexo, mas que até na época eu não entendi muita coisa, mas que é o primeiro passo aí para entender a outra realidade, a outra dimensão e conceitos e ideias que até então eram desconhecidas para mim. Mas não tirou o véu de cima das coisas, não. Mas como eu falei antes, eu fui buscando. Quando eu entrei, na verdade, eu comecei a trabalhar o ano passado com essa preparação de concurseiros para concurso público, de forma concomitante, junto com a minha atividade de servidora pública, até que eu passei, como eu sempre digo, ou a gente chega nas situações, a gente muda pelo amor ou pela dor. E, de novo, foi pela dor, porque eu comecei a desenvolver crises violentas de pânico, por assédio moral da chefia. Fiz uma formação em coaching e ali eu resolvi mudar de vida e vi que não era o que eu queria mais para mim. E o mais interessante é que tudo tem a ver com o sentido que eu estava buscando, do autoconhecimento, de você saber onde você se sente confortável, onde você se encaixa energeticamente, né? E isso vem de forma natural, eu não tenho que raciocinar antes, será que isso aqui é alguma coisa da espiritualidade? Será que isso aqui é alguma coisa de fora da Matrix ou não? Foram acontecendo. Automaticamente, quando eu saí desse meu emprego público, eu comecei a trabalhar no marketing digital e entrei junto com o meu curso, buscando esses entendimentos, e aí que eu fui parar e a minha irmã que me indicou, a minha irmã Rochelle, na Elaine Ourives. Gostei muito dos vídeos e era a tradução daquilo que eu vinha estudando de uma maneira mais simples, né? Um primeiro contato com uma mecânica quântica, ou física quântica mais prática. Aí ela mencionou, e a minha irmã que comprou um curso dela, ouviu mais repetidamente o nome do professor Hélio Couto como um dos mentores dela. E a minha irmã que achou ele no Instagram e os ensinamentos, e como ela sabe que eu gosto disso, e eu vim desenvolvendo também outros trabalhos em casas espíritas, e com ele, digamos assim, tudo fez sentido. Eu entendi como é que as coisas funcionam de uma maneira didática, como ele explica, e eu tive aquele ímpeto imediato de me preparar para pegar minha primeira ressonância harmônica, minha primeira onda. E como eu já tinha alguns contatos, eram alguns outros conceitos diferentes, eu comecei a assistir o caminho de palestras, eu entendi tudo, não assisti todo ele antes de pedir minha primeira onda, mas eu li todo o livro, eu compreendi e eu vi naquele momento que era aquilo que iria terminar de romper as barreiras para eu sair da Matrix, como a gente diz. Não é fácil,
Não é fácil porque a gente vem carregando essas cargas energéticas e de pensamentos e de comportamentos autopunitivos e de punitivo aos outros há muitas e muitas e muitas vidas. Não é fácil se livrar de toda essa carga. É a mesma coisa, imagina você carregando uma mochila com 30 quilos durante um ano e você tenta tirar, você automaticamente parece que se sente mais cansado sem ela do que com ela. Então é uma analogia que eu faço, mas é mais ou menos aí que a coisa acontece. Primeiro tem essa resistência do nosso ego, daquilo que a gente vem vivendo há tantas vidas, tanto tempo, a gente não quer se desfazer. E não é consciente, é inconsciente. Porque se fosse consciente, a gente simplesmente deixaria de pensar naquilo, seria fácil a mudança. Eu não quero agir dessa forma, eu não vou agir. Mas não é assim. É o inconsciente agindo. E é isso que o professor explica, que a gente tem que ter a boa vontade, aquele primeiro passo de querer literalmente essa mudança e deixar, digamos, a onda agir, deixar as catarses acontecerem. Aquilo é como se a gente estivesse filtrando uma água poluída para botar num copo limpo. Então, para que venha esse pensamento novo, essas atitudes novas, essa vibração nova, a gente tem que limpar o copo, porque senão vai cair tudo e vai continuar sujando aquilo que está ali dentro. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. E antes e depois da ressonância é transformador, assim. Eu posso dizer que ao mesmo tempo que a minha primeira onda, meus primeiros pedidos, eu estava entrando nessa ideia do marketing digital como trabalhadora dele, eu queria entender, eu queria informação, 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 e eu não entendia, porque era teoria para mim até então, como é que isso ia acontecer, que tipo de informação vem? Vai ficar tudo pronto? Eu vou abrir um computador e vou saber mexer em tudo? De que forma que vem essa informação que a gente pede? Hoje eu posso dizer que eu consigo compreender. Vem por meio de induções de pensamento, de insights que a gente tem. Tudo vem vindo naturalmente, porque o pensamento a gente não enxerga. Ele é às vezes energia, né? É aquela ideia da dupla fenda. Então, de que maneira você vai perceber que a coisa está mudando? É justamente isso, é na sutileza. E o meu foco era o meu trabalho e eu comecei a perceber que eu tinha intuições e insights e ideias que antes eu não tinha. A espiritualidade, o que eu sempre busquei de comunicação, espírito mediúnica, ampliou, já era intenso, mas ampliou mais ainda. Na minha segunda onda, contando um pouco mais na primeira, uma coisa que me aconteceu que é muito importante, os tipos de catarse que eu tive, eu tinha consciência do que estava acontecendo. Eu sabia que eram catarses porque eu estudei antes de pedir a minha primeira onda, eu sabia o que ia acontecer. Muito choro, sensibilidade emocional, aquela vontade de chorar mesmo quando você se olha para dentro, quando você olha para dentro de você mesmo e percebe que tem muita mudança e que a mudança está acontecendo. E eu senti alguma coisa de dores de cabeça, mas nada que não compensasse depois. Na segunda onda, em compensação, não tive quase nada. Não tive sofrimento, embora um pouco dessa angústia, essa vontade de sair de dentro da Matrix, de querer fazer a mudança, de querer realmente expandir a consciência. E eu procuro manter a calma e literalmente na segunda onda que eu aprendi a fazer o que o professor Hélio explica, soltar. Eu coloco ali a minha onda no link que ele manda por e-mail, é simples, fácil, e eu deixo ela tocar. Vou fazer as minhas atividades e quando eu vejo eu estou tendo ideias, eu estou tendo insights, eu estou pensando em soluções para coisas que até então eu não tinha solução. E o mais incrível, eu me perdoei. Eu consigo, ainda não digo que 100%, mas é natural do ser humano a gente se punir, se culpar
até porque são resquícios de outras vidas e uma carga emocional e energética muito grande, eu comecei a me entender, a me perdoar. E junto com isso, eu continuei fazendo as técnicas que a Elaine Orives explica, então potencializou meditação, pensamentos positivos, a maneira como você começa o teu dia vai dar o tom do seu dia inteiro. O que eu percebi? Nisso tudo, o autoconhecimento, a autovigia, é aquela coisa, vigiar e orar no sentido de você monitorar os seus pensamentos. Se você já começa com o pé esquerdo, pensando que você vai ter um dia difícil, que você não vai conseguir dar a volta por cima, que você tem N problemas, o seu dia inteiro vai ser nesse tom. Agora, no momento que você percebe os seus pensamentos negativos e faz o revés para mudar, aí sim você faz o revés no seu dia inteiro. Você pode até começar com um pensamento pequenininho negativo. A partir do momento que você vira e começa a pensar que você vai mudar esse seu dia e fazer ele um dia melhor, ele vai ser melhor. E isso que eu digo de autoconhecimento faz parte da ascensão espiritual, da libertação da consciência, da saída da Matrix, da bolha, daquilo que a gente quer chamar. Porque é o autoconhecimento que vai permitir com que você alcance aquilo além do que você tem até esse momento. Não sei se eu fui muito clara, mas o que eu vejo hoje é que nada acontece por acaso. A gente está num caminho que a gente não trilha sozinho. Tem sim o nosso eu interno, nossa consciência, mas a gente tem a espiritualidade bondosa, piedosa, Deus e outras, digamos, luzes espirituais, aí Jesus Cristo, Buda e tantos outros que o professor Hélio fala tanto, que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho nem no amparo espiritual sem o corpo material, assim como a gente tem também aqueles amigos encarnados aqui com corpo material que servem para nos amparar, que estão aqui para estender a mão, como é isso que o nosso irmão José Augusto está fazendo. É um conjunto de coisas e o primeiro passo é permita-se. Permita-se sentir o que todo esse universo maravilhoso que Deus criou tem para te dar. E sinta sim que você mesmo é responsável pelo seu futuro. É difícil dar o primeiro passo, é difícil dar o segundo, e cada vez mais a gente vai se libertando dessas amarras e vai vendo o quanto é maravilhoso esse despertar consciencial. É algo que a vida não volta mais a ser o que era. E com o professor Hélio eu vi que tudo é explicado cientificamente. Não é por acaso a lei da atração, não é por acaso o segredo, o filme, o livro, é uma explicação. E quando você entende, você quer continuar seguindo esse caminho, porque você sabe por onde você está seguindo o caminho. Raquel, sensacional, sensacional. Você foi muito clara, muito objetiva, sim. Trouxe informações de extrema relevância. Esse encontrar nosso com o conhecimento da física quântica e com os conhecimentos do professor, que ele traz realmente essa exatidão, nos trazem esse novo paradigma, né? Que é um mundo que nós nunca imaginamos conhecer, que é a realidade além da Matrix. Porque quando estamos inseridos aqui, né, a gente fica iludido de que os outros e de que o meio e de que tudo fora da gente cria a nossa realidade, ou seja, somos reféns de tudo que estamos passando. Aí, quando a ficha cai, que nós somos produto do que pensamos, fazemos, sentimos, agimos, todo o conjunto de vibração que somos nós é o que forma a nossa realidade, simplesmente o mundo desaba a princípio. Depois nós vamos reconstruindo tudo, né? Tijolo a tijolo nessa nova realidade. Bom, diante disso, que já está maravilhosa essa entrevista, eu estou adorando realmente. Já conversando com você no privado, em outras oportunidades, eu já vi assim da grande capacidade que você tem de se expressar, e principalmente nesses temas que são temas para alguns complexos, que é a área holística, a área esotérica, esse despertar espiritual. Você poderia nos contar
como é a sua experiência nessa área das PNL, da programação neurolinguística? Você tem alguma coisa para nos mostrar que você já usou dessas experiências, dessas ferramentas, como ancoragem, espelhamento, essas questões de voltar no futuro e no passado, modelagem? O que você pode nos contar sobre isso? Bom, o que eu, como eu disse no início da conversa, da entrevista, nada é por acaso, é tudo um conjunto. Nós somos um conjunto de sentimentos, pensamentos, e tudo isso significa energia, vibração, né? E o que eu vejo, a PNL, o coaching, na verdade o coaching é baseado na PNL, né? E o coaching nada mais é do que sugestões indiretas, é uma, entre aspas, uma hipnose através de sugestões indiretas que o profissional vai dando pro seu coach, pro seu aluno, pro seu assistido, enfim, para que ele mesmo perceba as necessidades de mudança e busque através de atitudes, de conduta. É uma mudança diferente que acontece, é de fora para dentro. E automaticamente, a partir do momento que você repete condutas, você internaliza essas condutas. E aí você passa a sentir e pensar dessa forma. Eu acredito que, como tudo é interligado, isso tem tudo a ver com a física quântica, com a química quântica. E para mim, como eu falei no início dessa parte da conversa, nós somos todos interligados, é uma coisa única, o universo é uma coisa única. Então, no momento em que você tem determinada postura, você usa determinadas palavras, você tem determinados pensamentos, você está trazendo para o seu cérebro físico aquilo que você quer que ele faça. Eu utilizei muito, principalmente nessa questão do estudo da aprendizagem, o PNL, a PNL e o coaching na questão de ancoragem, por exemplo, de criar um gatilho mental, como a gente chama, em uma música antes de estudar, e você ter toda uma conduta preparatória para os teus estudos baseados naquela ancoragem, naquele gatilho mental que vai te fazer ter satisfação no estudo. Ou a modelagem, principalmente no método que eu desenvolvi, não deixa de ser uma modelagem, é o aluno se espelhar naquilo que eu fiz e no tipo de aprendizagem que eu tive. Quando eu tive a minha aprovação muito rápido, eles modelam essa minha forma de pensamento, de conduta, principalmente os atos. E eu dou como exemplo, quando você enxerga uma pessoa, por exemplo, que é deprimida, que não tem ânimo de viver, a postura física dela é reconhecível. Olhos para baixo, cabeça para baixo, cabisbaixo, ombros curvados para frente. Então, isso já mostra que os pensamentos da pessoa não são alegres, não são vívidos. E no momento em que você, só de mudar a postura, de se sentir empoderado, de erguer os ombros, botar a cabeça para cima, você mostra para o seu cérebro que você está com uma outra postura perante a vida. E como eu falei, nós somos todos um conjunto de coisas movidos à energia, porque nós somos energia. No momento que você muda a sua postura, você está transmitindo uma mensagem diferente para o teu cérebro. E o que isso significa, trocando em miúdos? Que o cérebro dispara, digamos, neurosensores, são hormônios, aquilo que a gente ouve falar dos neurotransmissores, endorfina, e tudo que traz energia para o corpo. Então, no momento que você muda a sua postura, o cérebro vai entender que você está bem. Então, tudo que ele vai largar organicamente no seu corpo vai ser essa mensagem. Então, automaticamente você vai começar a pensar e se sentir melhor. E eu acho que aí tudo é o reflexo do pensamento que a gente tem. Quanto mais a gente pensa que nós temos uma boa vida, que a gente agradece o que a gente tem, o que a gente sente, que a gente vai ter um bom dia, como eu falei na outra pergunta, o pensamento que você larga no início do seu dia vai predominar ao longo dele. Então, não deixa de ser PNL, não deixa de ser coaching, não deixa de ser energia, química quântica, física quântica, e porque é tudo interligado. Então, no momento que a gente repete
muitas vezes a palavra eu não consigo, eu não posso, olha a força da energia que você está largando no universo, naquele momento, naquilo que está ao teu redor. E principalmente, que comando você está dando para o seu cérebro, que você não pode, que você não consegue. E eu dou como exemplo de novo a maneira como eu ensino meus alunos a aprenderem, principalmente a visão que eles têm, por exemplo, sobre uma determinada matéria. Concurseiro, principalmente na área do direito, tem uma relutância, um trauma psicológico com a matemática e o raciocínio lógico. Antes deles estudarem, eles já vão com aquela barreira energética e emocional. Eu não sei, eu não gosto, eu não vou aprender a fazer. Que comando você está dando para o seu cérebro? Você não gosta e você não vai aprender a fazer. Então, é esse tipo de pensamento, de conduta e de energia que rege a nossa vida. Não é só para o estudo, não é só para o concurso público. Prestem atenção. E quando eu digo prestar atenção, é literalmente colocar o foco no seu pensamento, no primeiro pensamento do dia. Como é que você levanta? E aí entra também a ideia de um cara que eu fiz um curso, que é o Jerônimo Temel, que eu gosto muito, que ele diz: qual é a primeira atitude além do pensamento que você tem quando acorda? É pegar o celular e ir para as redes sociais? Ou ouvir a rádio que conta notícias desastrosas sobre morte de pessoas e acidentes de carro? Então, como tudo é energia, é isso que vai reger o seu dia. Então, o que eu sempre procuro fazer? Eu procuro, nem sempre dá, porque eu também não sou perfeita. E também já acordei com meus dias péssimos, tem dias que eu não estou bem, e que eu procuro sim mudar meu pensamento. Ouvir alguma música de meditação e meditar, não precisa ser muito tempo. 2, 3 minutinhos eu coloco ali e mudo o foco dos pensamentos. Isso eu aprendi como técnica para aprender a meditar, focar na ponta do nariz. Fique de olhos fechados, mentalizando o nariz entrando e saindo, entrando e saindo. Você vai estar focando em alguma coisa que vai te trazer concentração depois. Isso é um estímulo para concentração. Então, você começa bem o dia. Pode ser, levantou da cama e sentou, coloca o despertador para 3 minutinhos controlar. Você não vai ficar preocupado com o tempo que vai estar passando, e você vai estar assim meditando e limpando a mente, começando bem o dia. Então, procura não pegar o celular como a primeira coisa que você faz, não ouvir notícias ruins, reclamações de pessoas, e se seu dia não começar com pensamentos bons, trate de mudar, porque é só você o responsável pela mudança. Só você, mais ninguém. Sensacional, Raquel, sensacional. Como eu mesmo digo, eu estou aprendendo muito. Nossa, essas últimas falas suas, principalmente aí quando você foca na questão dos teus alunos, quando você falou do Thelma aí, que é esse palestrante, muito bom mesmo, né? Eu vi ele muito, na época eu estava acompanhando muito o Érico Rocha, que o Érico Rocha você já citou, né? O Érico Rocha é sensacional, e esses conhecimentos aí, né, de concentração, caramba, eu vou aprender mais e mais, porque eu estou fazendo uma entrevista nesse momento também com um advogado que está me passando uma questão do budismo. Então, assim, nós vamos fazendo essas abordagens e cada um tem um conceito, tem uma questão a apresentar. Isso é muito bom. Bom, agora eu queria saber de você sobre os arquétipos, que é muito difundido na mecânica quântica. Bom, sobre o Érico Rocha, na verdade, o cara é fantástico mesmo. E foi com ele que eu fiz o curso de marketing, eu comprei o Fórmula de Lançamento. E o que eu vejo a questão dos arquétipos, principalmente hoje dentro da minha profissão, é que eu me considero empreendedora do marketing digital, né? Não me considero mais ex-servidora pública. Os arquétipos são utilizados o tempo inteiro de forma, é bem como o professor Hélio fala, de forma direta ou indireta. Eu lembro de um exemplo que ele deu num dos vídeos ali da sequência no Caminho de Palestras, eu não me lembro qual vídeo, mas de uma pessoa que foi procurar um emprego, fazer uma entrevista de emprego, e na documentação, no contrato, tinha o desenho já encenando, era aquele desenho dos pássaros voando em triângulo, né? Ou seja, tem um comandante ali, tem alguém que manda, e não é
essa pessoa que está vendo a imagem, e sim é quem está mostrando a imagem. Então é bem interessante e é muito utilizado no marketing digital, é muito utilizado na forma de trazer a mentalidade, o pensamento das pessoas para aquilo que a pessoa quer mostrar. De uma certa forma, alguns gatilhos mentais, ou seja, aquilo que vincula o cérebro a aquilo que você quer fazer, que é literalmente é um gatilho, dispara um pensamento, uma lembrança, uma atitude, é justamente um arquétipo, não deixa de ser um arquétipo que faz com que o cérebro se movimente, tenha sentimentos, porque é só prestar atenção. Quando a gente compra alguma coisa, é movido por sentimento. Eu vejo por mim, por exemplo, o próprio curso do Fórmula de Lançamento, que foi o meu primeiro passo dentro desse mundo digital. É um curso caríssimo, né, em torno de R$ 6.000. Eu não tinha condições na época, mas eu fiz o que eu podia e o que eu não podia para comprar, porque eu achei que ia fazer sentido para mim e foi na emoção. Foi eu quero para mim, eu quero, isso que vai mudar minha vida. Não foi racional. E como é que isso mexe com a gente? É também com a questão do uso dos arquétipos, vinculações, lembranças, imagens que trazem a gente revive determinada situação consciente ou inconsciente. Não sei se eu me fiz clara, mas a ideia é essa. Então, eu acho que sim, os arquétipos estão cada vez mais presentes e não é só nessa parte do comércio, da compra, é na vida como um todo. E a gente tem que usar isso de uma forma positiva. Se as pessoas usam com a gente, que a gente use também para fazer ancoragem de formas positivas. Como eu falei antes com os meus alunos, é criar alguns arquétipos que você possa ter, seja com imagens, seja com desenhos ou com alguma coisa que remete a esse arquétipo para trazer algo positivo. Eu vejo, por exemplo, eu usei nas imagens que eu fiz impulsionamentos em Facebook, Instagram e coisa, dos meus cursos, eu procurei usar, sim, arquétipos. O da águia, por exemplo, que é alguma coisa que vai dar um resultado, né? Então, eu acho que a gente pode utilizar muito mais do que a gente vem utilizando. Então fica a dica já aí para qualquer coisa que você queira fazer, também para espiritualidade, para expansão da consciência, para tudo aquilo que a gente quer ter e a gente não tem, que a gente quer pensar e a gente não consegue pensar. A ideia, por exemplo, de alguma imagem que te traga tranquilidade, você pode utilizar assim como um arquétipo para pensamentos positivos, algo mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer. Bom, Raquel, agora nós podemos avançar, né? Porque nós já estamos chegando aqui nos 75% dessa entrevista, então ficou muito boa mesmo até agora. Você se explanou bem, conhecimentos memoráveis. E realmente, quando você fala aí da aplicação dos arquétipos, eu mesmo posso dar um depoimento aqui que é fantástico na minha família, que a minha esposa, ela estava parada, né? Ela estava aqui em casa cuidando do meu filho de 4 anos, hoje ele tinha 3, e ela naquela vontade de trabalhar, porque ela é professora e atuava sempre, mas teve um momento de intervalo que ela não estava atuando, né? Devido a questões do mercado também. E aí o que eu fiz? Eu estava observando o ambiente nosso, tudo tranquilo entre nós, as energias do casal, tudo fluindo bem, então não havia problema eu aplicar um arquétipo forte para dar essa impulsionada nela e em mim. Então eu espalhei imagens de águia em toda a casa. Em frente ao computador que ela estuda e trabalha, em frente ao meu computador que eu estudo e trabalho, em cima da televisão da sala, aonde a gente lava a vasilha na cozinha. Então ficou assim a águia espalhada e até hoje, tá? Dentro de 15 a 20 dias, ela conseguiu diversos alunos particulares e começou a trabalhar num contrato de um programa, né, de alfabetização aqui na cidade. Isso com mais de 1 ano e meio parado. Apliquei o arquétipo, de 15 a 20 dias a resposta foi imediata, começou a estudar muito, quase 14 horas por dia, passou num contrato no GDF, né, de professor temporário,
está hiper feliz e hoje eu e ela é católica. Então não existe isso de você ter barreiras para aplicar essas coisas. E ela hoje reconhece realmente que a águia tem um potencial na nossa vida incrível. Então, assim, isso é uma conquista para mim que eu posso compartilhar com você, que já mostrou aí a questão dos arquétipos, e realmente mostrar para as pessoas que, se você avaliar todo o ambiente que você tem, fazer um estudo, porque você aplicar arquétipos como a águia não é simplesmente chegar e colocar a imagem. Se você não souber o que você está fazendo, você pode causar um estrago na sua vida e na vida da pessoa. Por isso que é importante conhecer eles, como eles atuam, né, no nosso inconsciente e qual é a resposta que eles vão dar. Se o casal, no caso, tiver numa harmonia e eles estiverem alinhados num processo de crescimento, eles vão junto. Se não, a resposta, né, não é tão legal. Bom, baseado nisso aí, eu queria saber de você, Raquel, sobre aqueles conhecimentos do Hélio, as sombras, alquimia. Tem algum conhecimento extra do Hélio que você achou assim diferencial no seu processo espiritual que você possa destacar para nós? Ou até mesmo lá das palestras, você tem algum assim que fala assim, ó, essa aqui realmente eu me transformei. E eu posso dizer para você que aquela Yin Yang, para mim, é fenomenal. Eu já assisti, eu acho que 12 vezes. Então a gente sempre tem uma predileção em uma ou outra coisa do Hélio Couto, porque talvez chama mais atenção de acordo com a nossa energia, com a nossa vibração. Tem uma, sim, na verdade duas. Mas quando você me perguntou, a primeira lembrança que me veio é a do sexto sentido. Que não me lembro se é exatamente esse o título, mas e também a de Nefertiti me marcou bastante. Até foi um arquétipo que eu pedi, eu pedi dela na minha segunda onda, no sentido de liderança também, e eu acho que foi. Mas essa do sexto sentido, até uma expressão que ele usa muito, essa eu não assisti tantas vezes quanto você, assisti uma de cada, com exceção dessa do sexto sentido que eu assisti 2 vezes, de tanto que me marcou, porque eu tenho esse lado muito, muito vinculado com a espiritualidade, e essa palestra me trouxe muita clareza. Porque o que eu pensava antes era meio que um paradoxo. Se você fica racionalizando, entendendo de mecânica quântica, de física quântica, onde é que está o teu protetor? Onde é que está Deus nisso tudo? A gente está sozinho, é só o teu livre-arbítrio. Isso dominou a minha mente, isso me inquietava muito, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, né? Essa frase até muita gente repete, mas num sentido que às vezes da boca para fora. Então, nós somos sim seres espirituais, mas nós ainda estamos na terceira dimensão, nós ainda estamos evoluindo, nós dependemos ainda de questões materiais, de um corpo material, de alimentação, embora a gente vá aos poucos descobrindo como controlar tudo isso, né? Porque sai tudo da nossa mente. Mas eu me sentia conflitante, isso me angustiava, de pensar, mas e aonde que está a minha proteção? Eu estou sozinha, já que é só meu livre-arbítrio que conta. Se eu precisar de um conselho, para quem que eu vou pedir? Mais ou menos nesse sentido. E esse vídeo, essa palestra me esclareceu. E ele usa ainda uma expressão que ele brinca muito, porque ele tem um tom de brincadeira sério, que eu acho mais engraçado ainda, do GPS. Eu não me lembro o que significa o S, mas é guia alguma coisa e protetor, guia amigo, eu não me lembro bem como é que é, e ele quer dizer o seguinte: se você não pede ajuda, por isso que você tem que pedir o auxílio da espiritualidade, do teu guia, do teu protetor, embora ele não use essa expressão, você não vai ter. Então, automaticamente, você vai estar à mercê das energias negativas que você mesmo atrai, né? Não é mais ninguém a não ser a gente mesmo.
E ele nesse vídeo explica justamente isso, onde é que está esse auxílio, onde é que está a espiritualidade, onde é que está o amigo espiritual que a gente tanto procura no momento de desespero. É por isso que eu digo, a gente não está sozinho, a gente não depende tudo apenas de nós mesmos, porque nós estamos num planeta de baixa vibração ainda, então fica complicado. Imagina se tivesse todo mundo aqui sem orientação nenhuma, a gente tivesse a mesma coisa que nós tivermos que sair do Brasil e ir para os Estados Unidos sem um mapa de saber como chegar, sem ter um guia, uma pessoa que oriente. E é isso justamente que ele fala nesse vídeo. E foi assim um alívio de realmente ter a comprovação de que nós não estamos sozinhos. E eu digo isso, não estamos sozinhos, e não só aqui no planeta, né? Como diz uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, mas é o Evangelho mesmo, existem muitas moradas na casa do Pai. O que será que isso quer dizer? Né? Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material porque a gente ainda precisa da matéria. E será que nos outros lugares não tem esses espíritos de luz que já não precisam de um corpo material? E por isso que o ego do homem, da gente que vive aqui no planeta Terra, não permite que a gente enxergue que existe sim vida em outros lugares, mas que eles só não precisam do corpo material. E isso tem a ver também com a nossa consciência. Quanto mais a gente vai evoluindo, menos a gente vai precisando da matéria, tanto da alimentação, das coisas que o ego precisa. Então, automaticamente, tudo vai se tornando mais sutil, mais leve, menos visível aos olhos e mais sentido pelo coração. Então, acho que foi essa palestra aí que me deu um alívio, tanto é que eu assisti 2 vezes e me fez ter um alento, porque a gente pensar que depende apenas da gente mesmo, de seres que a gente erra tanto e se perde tanto e tem que se perdoar tanto e recomeçar tanto. Imagina se dependesse só da gente. Graças a Deus, ao vácuo quântico, a bondade de tudo isso, que a gente tem a chance sim de contar com o nosso GPS, mas que a gente peça para cada vez mais auxílio para ele, que ele com certeza, esses guias, protetores, amigos, eu não me lembro o que significa literalmente essa sigla que ele deu, mas que é o que nos guia no momento da escuridão. Muito bom, Raquel, muito bom. Guia, protetores e simpatizantes, né? Esses guardiões, protetores e simpatizantes, né? Tanto faz, a nomenclatura ela migra um pouco de um lado para o outro. Sim, no Espiritismo a gente tem isso muito claro, né? O anjo protetor, a questão do mentor de frente, né? O amparador. Eu mesmo tenho meus mentores e eu sempre, como diz, eu sou intuído por eles para fazer muitos trabalhos de orientação espiritual. A minha experiência é muito ampla. Eu já vi também teus relatos, né, sobre a tua comunicação com teus mentores. É muito bom isso. Por quê? Quando a gente vai avançando no processo de despertar, a gente é colocado na situação de ajudar as pessoas. E eu vejo você também nessa situação, já sendo posicionada pela espiritualidade a ajudar. Inclusive você está buscando meios, né, e caminhos para poder cada vez mais estar aberta e potencializada para trazer essas questões aí em favor dos demais. Eu queria entrar agora no setor da ressonância, que é muito interessante, que é os nossos pedidos. Sobre os pedidos, há uma coisa que toda entrevista é interessante as pessoas mencionar, inclusive o Luiz Lindão, que eu entrevistei, colocou a questão das consciências. Você focou em alguma consciência nos seus pedidos que é importante para você, que você possa dar dica para as pessoas? E assim, os seus pedidos você focou mais no lado material ou espiritual? Você não precisa citar os pedidos em si. Você podia colocar para nós um panorama, como é que você delineou esse caminho para formar os seus pedidos da ressonância, porque é os pedidos que fazem a fundamental importância da onda. Então muitas pessoas não se acercam de preparar-se, né, para entender o que é isso e fazem qualquer pedido e infelizmente não alcançam resultados. Eu queria só que você explanasse um pouco, né, sobre isso para nós.
Bom, os pedidos mudou bastante da minha primeira onda para a segunda, embora eu tenha feito elas literalmente, encerrou o prazo dos 90 dias da primeira, eu já fiz o segundo pedido. Quando eu fiz meu primeiro pedido, minha primeira lista, eu fiz literalmente uma lista. Eu formulei esses pedidos em uma semana. Eu fui pensando, eu não fiz tudo de uma vez só. Eu fui anotando dentro daquilo que eu queria de fato transformar na minha vida. Mas eu ainda não, eu conhecia a ressonância, mas eu ainda não estava no ponto de conhecimento que eu estou hoje, por exemplo. Então, se eu fosse fazer de novo, pedidos eu já faria diferente, embora eu esteja na metade da minha segunda onda. Eu pedi sim arquétipos, antes até usei a expressão errada, seriam, eu usei o arquétipo da Nefertiti, não seria arquétipo dela, né? Mas enfim, é o perfil, é o emocional, o mental. Enfim, eu fiz mais voltado para o lado profissional, que era um momento que eu precisava alinhar na época, e pedi dessa parte vinculada ao meu trabalho, né, do próprio Jerônimo Temer, do Érico Rocha, vinculados ao meu conhecimento. A questão espiritual, eu fiquei com receio de pedir algum mental, emocional, mais, digamos, de seres de luz, e eu não ter, digamos, suporte para aguentar coisa, mais ou menos assim. Até porque eu não entendia como que a onda ia chegar até mim, né? De como que essa primeira onda ia chegar. Então eu fui meio com parcimônia, com cuidado ao fazer meus pedidos. E mesmo assim, eles tiveram, acho que foram umas 2 folhas de pedidos, né? Solução de alguns problemas aí pessoais, principalmente de relacionamento interfamiliar. E eu digo que mudou muito. Agora que eu lembrei disso, foi a minha relação com meu pai. Ela era muito complexa, muito. A gente ficou meses, quase 2 anos sem nos falarmos, e depois da primeira onda, a coisa tá. Hoje eu posso dizer que eu tenho um pai de verdade, e foi depois da primeira onda da ressonância. Eu pedi o alinhamento da nossa relação com a minha irmã, uma delas também, que era tão dificultoso quanto meu pai, e foram pedidos que eu fiz nesse sentido. Na minha segunda onda, eu direcionei, eu soube mais como fazer os pedidos. Coloquei sim arquétipos, principalmente de empresária, para conseguir trabalhar com a minha empresa. Pedi muita informação de livros, tanto do marketing digital quanto da parte de consciência. Pedi, eu acho que é muito importante a gente conhecer algumas coisas da espiritualidade, então eu pedi de todos os livros básicos do espiritismo, as obras de Allan Kardec e muitos outros. Pedi também a facilidade digamos, de visualização de algumas coisas, de outras dimensões que eu não tenho essa visualização. Eu tenho outras formas de comunicação, mas eu pedi também a visualização, inclusive de comunicações mais diretas com os meus mentores, que eu já vinha recebendo, mas ampliou mais ainda, né, depois. E também alguns perfis de pessoas que eu acredito que vão agregar na minha abertura de consciência. E aí que eu pedi Chico Xavier, Nefertiti, eu pedi porque eu tinha assistido a palestra do professor. Fora esses mais conhecidos, eu pedi também de seres de outras dimensões. Eu pedi também essa informação. Então, pelo que eu me lembro agora, mas eu fiz no mesmo sentido da primeira onda. Eu fiz com calma, eu deixei um arquivo aberto no meu computador e conforme ia me dando os insights, eu ia escrevendo ali a necessidade de que eu estava sentindo.
Então foi uma mudança drástica da primeira onda para a segunda, porque a gente consegue entender de que forma vai vir essa informação. Não é a gente fechar os olhos e ver e enxergar um texto na nossa frente dizendo o que a gente tem que fazer, porque é consciência, é mente, é pensamento, é energia. Sensacional, Raquel. A questão dos pedidos é isso mesmo. A gente vai se balizando, né? Na primeira onda a gente tem uma certa, igual você falou, educação de não querer ir muito com sede ao pote. E realmente é isso aí mesmo. Conforme a gente vai avançando, a gente vai pegando mais conhecimentos e agregando mais e mais e mais. E as consciências que você pediu, estou assim admirado, muito bom mesmo. Eu pedi a consciência de Jesus, Buda e Masaharu Taniguchi e me sinto muito bem ancorado com essas consciências dentro de mim. E inclusive deixei um relato no grupo esses dias que eu sinto essas consciências entrelaçando uma na outra. Assim, os conhecimentos, que o que desce são os conhecimentos, né, a informação das consciências, eu sinto elas entrelaçando em forma de soluções para mim atuar no meu processo de orientação espiritual e principalmente na minha vida diária. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Bom, essa é a penúltima pergunta, né? Eu quero aqui abordar um tema que eu coloco para quase todos os entrevistados e eles têm a liberdade de colocar se eles tiveram ou não algo ligado. É sobre a questão de sonhos lúcidos, projeções astrais. Você tem alguma experiência nessa área que você possa contribuir aí para as pessoas entenderem o que é isso na sua vida? E eu posso dizer para você assim que na minha infância eu tive muita experiência nessa questão de projeção. Hoje não tanto, mas eu digo que sonhos lúcidos eu tenho bastante. Inclusive essa noite mesmo, que passada, eu tive um sonho bastante interessante lúcido. E os sonhos vão me trazer muitas respostas. Como é que é esse universo para você? Bom, sonhos para mim sempre foram um aspecto importante para mim. Desde de criança, eu digo bem criança mesmo, 3, 4 anos, eu lembro de 2 ou 3 sonhos que eu tinha e seguidamente e repetidos, exatamente iguais. E hoje eu entendo esses sonhos. Eu sei o que eles significavam e com certeza era o desdobramento, na verdade, o acesso a outra dimensão, né? E o que que eu fazia nesses sonhos ali literalmente era de uma forma de visitação ali, de acompanhamento, de estudo. E eu sempre tive essa, digamos, essa facilidade de, de desdobramento, de ir digamos, para o plano, para outra dimensão, né? Para dimensão extracorpórea. E a partir da ressonância, até foi uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente porque o que eu fazia, hoje até agora eu estou fazendo isso, ouvindo palestra do professor Hélio minutos antes de dormir. E na maioria das vezes, até pelo horário avançado, eu pegava no sono ouvindo. E eu comecei a perceber que eram nessas noites, nesses sonos, que eu tinha esses sonhos diferenciados, né, de contato com essa outra dimensão. Às vezes não eram sonhos bons, e sim de puxada de orelha, de botar literalmente tudo para fora, de catarses intensas assim, e cada vez mais eu tenho tido sim sonhos lúcidos. Até teve alguns aí nos últimos dias que me chamaram bastante atenção, de eu sentir o local de onde eu estava pisando, de eu conversar com pessoas, só que naturalmente depois ao longo do dia ou ao longo da semana eu vou esquecendo o que eu sonhei, não sei qual é o propósito disso, mas o fato é que sim, eu tenho percebido bastante ampliação. E o que eu notei mais? Como eu estudo numa casa espírita, espiritualista, e eu faço as meditações, eu não preciso de muito tempo eu não preciso de muita coisa para fazer essa viagem astral.
para desdobrar. Tanto é que o início dos estudos nessa casa que eu frequento é sempre aberta ou precedida com meditação. E principalmente nessa linha dos mestres ascensionados, Saint Germain, São Miguel, enfim. E quando abre essa vibração, a orientação da professora é de fechar os olhos, visualizar. Quando eu vejo, eu já estou lá em Nárnia, como eu costumo brincar, porque é uma viagem muito profunda, muito. Eu saio completamente do ar. Literalmente é uma viagem astral. E às vezes eu volto com companhias muito agradáveis, digamos assim, e já recebi canalização de um dos meus mentores no retorno dessas viagens aí, e mensagens bem importantes. Então eu tenho já tive sim, e cada vez eu acredito que a tendência é ter mais essas viagens, esses desdobramentos, esses sonhos lúcidos. Eu fico contente porque faz parte dos meus pedidos aí da ressonância. Muito bom, Raquel, muito bom mesmo esse relato seu sobre essa questão de sonhos lúcidos, né? Viagem astral, desdobramento. É uma coisa que muitos de nós no despertar espiritual experimentamos e faz um diferencial imenso na vida da gente, que é como o Hélio Couto diz. Em vez de você ficar teorizando, você tem que conhecer a realidade. Depois que você conhece, tudo pra gente é diferente, né? Quem viu não tem como desver, né? Essa palavra não existe, mas eu acho ótimo. Bom, Raquel, eu agradeço a entrevista e queria que você colocasse uma pontuação final, que é o seguinte: como é ter a sua irmã, né, no processo de despertar espiritual com você? E aí, depois que você disser, você pode deixar os seus agradecimentos finais. Essa é a última pergunta e eu vou deixar o espaço final para você também agradecer né, e reforçar o que é a ressonância, se as pessoas podem confiar nesse trabalho. E muito obrigado, viu, minha amiga? Foi uma experiência maravilhosa entrevistar você. Bom, na verdade, eu vou agora usar uma expressão que a Elaine Ourives usa, e ela é, digamos, uma replicante aí da ressonância, dos ensinamentos do professor Hélio. Nós temos atores que vêm aqui para desenvolver os papéis com a gente de acordo com o que a gente vibra, né? Se a gente vibra amor, a gente vai receber amor, porque vai ressoar amor. E se a gente vibra raiva, mágoa, o ciúme, a gente não vai receber coisas diferentes. O universo, ou o vácuo quântico, ou aquilo que a gente está imerso, literalmente não manda nada. Somos nós que atraímos pessoas que estão na mesma vibração. E ela usa essa expressão atores, e por isso que eu mencionei o nome dela. E a minha irmã mais nova, é literalmente um desses papéis importantíssimos nessa minha vida. A gente tem uma vinculação gigante, e ela que me deu esses primeiros passos aí, esses significados de ressonância de professor Hélio. E é muito gratificante, porque agora eu já estou na fase, como eu tenho essa sede de aprendizagem, eu aprendo e boto em prática, porque a gente só aprender, isso vem naquilo que você mesmo referiu das orientações do professor Hélio. Não basta a gente ler, aprender, a gente tem que experienciar, tem que conhecer, botar a mão na massa. E com ela eu tenho feito isso. E acabou acontecendo coisas interessantes, que agora eu já estou dando um outro significado para as coisas, tanto é que agora que ela pediu a segunda onda dela. Ela esperou um tempo, precisou acho que de organizar algumas coisas, mentalmente falando, porque ela teve catarses bem intensas, mas digamos assim, é uma experiência maravilhosa. O que o professor Hélio faz, a ressonância harmônica faz, é literalmente um processo seguro, amplo,
e que, digamos assim, é um caminho que não tem mais volta, no sentido de você querer cada vez mais, porque você vai percebendo onde é que você chega, você vai percebendo aonde a sua consciência chega, e depois que, eu faço até uma comparação que eu acho interessante, depois que você assopra um balão, uma bexiga, ela nunca mais volta ao tamanho normal. Que você estica um elástico, nunca mais volta ao tamanho normal. E a sua consciência da mesma forma. E isso que é legal, essa expressão que tu usou, desver, a gente não tem, depois que tu viu, não tem como desver. Então é justamente isso. E para quem está nesse caminho, já está nesse próximo degrau, já está avançando, de querer ter essa expansão de consciência, a ressonância harmônica é o principal instrumento. É a base, é indispensável. No início tem essas dúvidas, esses questionamentos, mas aí entra a questão de você cada vez mais estudar e botar em prática, estudar e botar em prática. E sempre lembrar, chame o seu GPS, seu guia, seu protetor, o seu simpatizante, como diz o professor Hélio, que a gente nunca está sozinho. Mas se a gente não der esse primeiro passo, se a gente não usar a ressonância, se a gente não aprender os ensinamentos, até agora mesmo eu estava ouvindo a palestra do professor que fala sobre a química quântica e a mediunidade. O que adianta a gente apenas ter um corpo material e não entender do que ele é feito? Usar um telefone celular, usar a internet e não entender como é que ela funciona e de que maneira isso interfere na nossa vida. Isso é expansão da consciência. Então é muito interessante e agora eu também agradeço a oportunidade. Tenho sim como missão minha e acredito que cada um tem a sua, aquilo que faz o coração bater mais forte, trazer, levar esses conhecimentos, poucos, são parcos os conhecimentos que eu tenho, mas que se eu sempre posso agregar de alguma forma, trazer uma informação diferente, contar alguma experiência minha, eu só tenho que agradecer. Gratidão ao professor Hélio que faz com que as coisas aconteçam e mostre um mundo, um universo, um multiverso diferente a cada palestra, a cada palavra, a cada coisa que a gente enxerga. E agradeço você, irmão e amigo, né, José Augusto, que eu chamei muito tempo de José Renato, mas a intenção foi boa. Obrigado pela oportunidade, obrigada mesmo. E sempre que eu puder agregar de uma forma, eu estou disponível. E então, uma boa noite, uma noite de despertar de consciência cada vez maior. Que a cada dia a gente consiga assim dar um passo para frente, permitindo essas mudanças. A gente tem que se permitir. Um grande abraço na luz desse universo maravilhoso e que tudo aconteça sempre para o nosso melhor despertar.